Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, no mínimo, fascinante. Vamos falar sobre o poder escondido na nossa própria linguagem. Um poder que, olha, pode literalmente reescrever a nossa realidade. Quantas vezes a gente já não ouviu ou até mesmo disse essa frase, né? Ah, isso é só uma metáfora. É quase um reflexo, uma forma de descartar uma ideia, de colocar ela numa caixinha de coisas que são, assim, poéticas, mas não muito reais. Mas e se essa frase, que parece tão inofensiva, for na verdade um veneno? E se toda vez que a gente diz isso, a gente estiver desligando uma das ferramentas mais poderosas da nossa mente, sem nem perceber? Fica a pergunta. Ok, vamos fundo nisso. Para entender o que está em jogo aqui, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para 1980, quando dois caras, George Lakoff e Mark Johnson, publicaram um livro que mudou tudo, chamado Metaphors We Live By. A sacada deles foi simplesmente revolucionária. Eles mostraram que as metáforas não são só um enfeite ou um floreio poético na linguagem. Elas são, na verdade, a arquitetura invisível do nosso pensamento. A gente não só usa metáforas, a gente pensa através delas. E isso, meu amigo, molda absolutamente tudo. Olha só que incrível como uma única palavra muda o jogo todo. Se a gente parte do princípio de que argumento é guerra, qual é o objetivo? Atacar, demolir, defender. No final, tem um vencedor e um perdedor. Agora, e se a gente mudar a metáfora para argumento é dança? Aí a coisa toda muda. O objetivo vira conduzir, responder, criar algo novo em conjunto. A metáfora não está só descrevendo a situação, ela está ditando as regras e o resultado. E esse exemplo aqui é brilhante para mostrar o impacto emocional. A metáfora tempo é dinheiro cria uma cultura de ansiedade, de eficiência, de produtividade a qualquer custo. Parar é gastar tempo. Agora, se a gente pensa que tempo é um rio, a experiência é outra. Convida a um estado de fluxo, de presença. Não dá para gastar um rio, né? A gente só pode navegar nele. A nossa experiência do mundo se transforma completamente. E aí a gente chega no ponto crucial. Se as metáforas que a gente usa, muitas vezes sem nem perceber, moldam a nossa realidade, o que acontece quando a gente começa a escolhê-las de forma consciente? É nesse ponto que a gente deixa de ser passageiro e vira, digamos, programador do nosso próprio sistema operacional mental. É aqui que nasce esse conceito de metáfora operacional. É basicamente pegar uma metáfora e usar ela não para descrever o mundo, mas para transformar o mundo. É uma intervenção ativa, sabe? É como reescrever uma linha de código que está rodando por baixo das nossas ações e emoções. Então, vamos ver como isso funciona na prática. Vamos explorar agora 3 exemplos muito poderosos que fazem uma ponte genial entre o rigor da ciência e a riqueza da nossa experiência como seres humanos. A primeira é a interferência construtiva. Lá na física, é o que rola quando duas ondas se encontram em fase e se somam, criando uma onda bem maior. Como ferramenta para a mente, ela serve para diagnosticar desalinhamentos. Se perguntar, meus pensamentos, emoções e ações estão em fase ou em oposição, é muito mais prático e útil do que só dizer, eu estou em conflito. Dá um caminho, entende? A segunda é campo. Pensa assim, em vez de falar o contexto da equipe, a gente pode falar sobre o campo da equipe. A palavra campo já traz a ideia de forças invisíveis, de dinâmicas que estão moldando o que pode ou não acontecer ali. É uma palavra que captura a dinâmica de um sistema com uma precisão que ambiente ou contexto simplesmente não tem. E a terceira, frequência. Todo mundo já usou essa expressão, né? A gente não está na mesma frequência. Isso não é viagem, não. É uma descrição muito precisa de uma experiência real, que a gente sente. Se refere à qualidade do nosso estado interno, àquela vibração que a gente percebe instantaneamente nas outras pessoas. E o mais fascinante é que aqui a metáfora começa a tocar no mundo literal. Esse tal estado interno não é pura subjetividade. Ele se reflete em oscilações biológicas que a gente pode medir de verdade, na variabilidade dos batimentos do coração, nos padrões das ondas cerebrais, no ritmo da respiração. A metáfora está apontando para algo concreto. Mas claro, com um poder desses na mão, vem junto uma grande responsabilidade. Para que essa abordagem seja rigorosa e não caia em pseudociência, existem regras bem claras a serem seguidas. É o que a gente pode chamar de o jogo da honestidade. A regra de ouro é a transparência total. Primeiro, deixar explícito quando se está usando uma metáfora para organizar a experiência.
Segundo, citar a ciência, mostrar os dados que podem ser medidos sempre que eles existirem. E terceiro, admitir abertamente quando uma ideia é uma hipótese, ou seja, algo que faz sentido, que a gente sente, mas que ainda não foi confirmado pela ciência. É essa clareza que transforma a linguagem poética numa ferramenta precisa e, de fato, poderosa. E isso tudo nos leva a uma síntese final, que é linda. A metáfora não é inimiga da ciência, muito pelo contrário. Muitas vezes, ela é a vanguarda da ciência. É a linguagem que chega primeiro, que consegue nomear um fenômeno que a intuição já pegou e que a ciência, com seu tempo, vem depois para medir, validar e formalizar. Então, fica a reflexão. A linguagem não apenas descreve o mundo, ela o cria. E escolher as nossas metáforas de forma consciente pode ser o primeiro e mais importante passo para criar um mundo diferente. Para quem quiser aprofundar nesses conceitos e continuar a exploração, o caminho segue no material de referência. Muito obrigada!